Tu certamente já ouviu falar de um país chamado Irã. E talvez já tenha ouvido falar do Império Persa. Tu só talvez não saiba que o antigo Império Persa é o que hoje é o Irã. Hoje o Vogalizando a História vai te contar o principal evento da história recente desse país, a Revolução Iraniana. Entre o Oriente Médio, a Ásia Central e a região do Cáucaso tem um país bem grande chamado Irã. E apesar do que muita gente pensa, esse não é um país de origem árabe, mas sim persa, e essa inclusive é a língua do lugar, que pode às vezes ser chamada de Parsi ou Farsi. O país foi chamado de Persa até 1935, quando o Shah Reza Khan determinou que esse agora seria o nome do país. Irã é o nome do país na língua persa, quer dizer algo como terra dos arianos. E em alguns lugares ele pode também ser chamado de Irão. Por muitos anos a Pérsia sofreu com a exploração russa e britânica, tendo tido até alguns confrontos contra o Império Russo e tendo seu território dividido entre essas duas potências. Só que no começo do século XX eles encontram petróleo por lá, o que mudou um pouco as coisas. No livro Todos os Homens do Chá, o Stephen Kinzer diz que em 1901 todos os direitos de procurar petróleo no Irã foram vendidos a um inglês chamado William Knox. E essa não tinha sido a primeira riqueza do país a ser vendida para um estrangeiro. Para tu ter uma ideia, o Shah Nasir al-Din foi assassinado em 1896 depois de ter vendido a indústria do tabaco. Até hoje, o petróleo é fundamental para a economia do Irã e a quarta maior reserva de petróleo do mundo fica lá. Só que a grana oriunda desse petróleo não chegava na população. Ele acabava ou na mão dos britânicos ou na mão da elite, o que acabava por aumentar a insatisfação de um povo que já estava bem satisfeito. É aqui que entra o Shah Reza Khan. O cara era um general que conquistou o poder depois de um golpe de estado apoiado pelo Reino Unido. E então ele assume o título de Shah, com X. Não igual o líquido quente que os ingleses costumam tomar. Dizem até que o checkmate do xadrez tem origem no chá, que quer dizer algo como o rei está morto. Mas há quem diga que esse cheque pode ter vindo também do árabe sheik. Não dá pra saber direito. O governo do Reza Khan, apesar de autoritário, buscou certa modernização no país e diminuiu a influência estrangeira lá dentro. Até que chegou a Segunda Guerra Mundial e o Irã declara sua neutralidade. Só que desconfiavam que o Shah tinha simpatias nazistas e pedem para que ele se exile na África do Sul, deixando que seu filho, Reza Pahlavi, assuma o seu lugar. Há quem diga que ele sequer sabia falar a língua do país. Tinha estudado na Europa. Tu talvez já tenha visto essa famosa foto, onde a gente pode ver Winston Churchill, Joseph Stalin e Franklin Roosevelt, os principais líderes das nações aliadas na Segunda Guerra. Essa foto foi feita no Irã, em 1943, na Conferência de Teherã. A guerra acaba e no começo da década de 50 entra em cena uma figura política bem importante para a história, o Mohammad Mossadegh. Ele era um dos políticos mais populares do país e foi escolhido para ser o primeiro-ministro. A essa altura é interessante a gente saber que o petróleo iraniano era administrado pela Anglo-Iranian Oil Company, uma empresa britânica que dava muito do seu lucro para os ingleses, o que fazia que o povo iraniano se sentisse cada vez mais explorado. E é em 1951 que o Mossadegh, cansado de ser passado para trás, nacionaliza o petróleo iraniano e coloca os britânicos para escanteio. Obviamente, os britânicos ficaram putos da cara e promoveram um embargo internacional ao petróleo iraniano, que os Estados Unidos não toparam, apesar de serem grandes amigos dos britânicos. E aqui há vários motivos pelo qual os Estados Unidos não topou isso. Há quem diga que eles tinham medo que o Irã se aproximasse da União Soviética, que era o inimigo dos Estados Unidos em ascensão no momento. Há quem diga que o presidente Harry Truman não concordava com esse embargo, que responsabilizava os britânicos por isso. E há quem diga que os Estados Unidos não acharam ruim se tornarem melhores amigos de uma nação. Se deixar cair uma agulha, vai brotar petróleo. E aí começa uma disputa política entre o Shah Reza Pahlavi e o primeiro-ministro Mohammad Mossadegh, que foi escolhido pela revista Time como o Homem do Ano. Só que o Tudeh, Partido Comunista Iraniano, começou a ficar mais popular do que os Estados Unidos gostaria e responsabilizaram as políticas do Mossadegh por isso. E imagina se o Irã, cheio de petróleo, resolve ficar amiguinho da União Soviética.
Isso não podia acontecer. Sob o governo do presidente Dwight Eisenhower, os Estados Unidos dão início à Operação Ajax, que buscava a derrubada do Mossadegh. Políticos, oficiais do exército e religiosos importantes foram pagos pela CIA para fazer propaganda contra o Mossadegh. O Shah Reza Pahlavi coloca em vigor um decreto destituindo o Mossadegh do seu cargo e apoiadores do Shah vão até a frente da casa do Mossadegh para enfrentar os apoiadores do cara. Dizem até que grupos criminosos iranianos estavam lá contra o primeiro-ministro. Reza Pahlavi, cagão que só ele, foi para Roma, enquanto o exército foi até lá e terminou o trabalho sujo por ele. Mossadegh foi condenado por traição e passou o resto de sua vida em prisão domiciliar. O petróleo foi desnacionalizado e só metade do lucro foi para o Irã. Inimigos políticos do Shah e apoiadores de Mossadegh foram perseguidos e por vezes até mortos. O Shah voltou para o país a desgosto de boa parte da população que não gostou de ver os Estados Unidos ali amiguinho do cara. Isso foi em 1953 e é a partir daí que o povo iraniano passa a ver os Estados Unidos como grandes traidores. Quem vê Irã e Estados Unidos tretando hoje não imagina que um dia eles tiveram uma relação não hostil. E foi só recentemente que os Estados Unidos liberou documentos comprovando essa deposição do Mossadegh, coisa que os iranianos jamais engoliram. Essa aproximação com o Ocidente e a ocidentalização do país já vinha acontecendo desde quando o Reza Khan era o Shah, e ela não agradava boa parte da população. Com o passar do tempo, muitos costumes foram mudando. Mulheres puderam votar e até ocuparam cargos políticos. E em 1963 foi instituído no país a Revolução Branca, que seria um programa do governo que iria promover a reforma agrária, a redução da educação religiosa, melhores acessos à educação no país e melhorias estruturais. E enquanto boa parte do Irã curtiu essas mudanças, outra parte religiosa mais tradicional achava que o país estava se ocidentalizando cada vez mais. E é aí que surge Ruhollah Khomeini, a principal figura da Revolução Islâmica. O cara era um ayatollah, que muita gente pode achar que é tipo um rei, mas não. Um ayatollah é um grande estudioso do Islã xiita, e existem vários ayatollahs. Outros, inclusive, mais influentes que ele. Mas ele foi o cara que chamou a atenção. Importante a gente lembrar aqui que o Irã é um país com orientações islâmicas xiitas. Se tu não sabe a diferença entre sunitas e xiitas, tu tá falhando com o nosso canal. A gente explicou isso aqui na terça-feira. Tu não é inscrito? Já aproveita e se inscreve. Vai ter conteúdo legal toda semana pra ti. O tradicionalismo xiita, muito evidente nas falas do Khomeini, expressava muitos desejos e pensamentos da população tradicional, que já via o Shah como um inimigo. E aí pensa bem, as coisas já não vão como tu quer. E aí vem o Shah e faz uma tal de revolução branca que não te agrada nem um pouco. E em contrapartida aparece um líder religioso defendendo todas as coisas que tu acredita. Quem é que tu vai defender? O Shah revolucionário ou o Ayatollah tradicional? Aos olhos do Ocidente, a revolução branca podia ser uma baita ideia. Mas aí pro cidadão iraniano que via sua fé como a melhor coisa do mundo, era mais fácil tu confiar no líder religioso do que no político. As mulheres ocupando um espaço na política não agradavam aquelas pessoas que acreditavam que a função da mulher era ter filho e cuidar do marido. Os poderosos e figuras religiosas que eram grandes proprietários de terra não viam a reforma agrária com bons olhos. E não é como se suas figuras tradicionais se opusessem ao Shah. Existiam movimentos que não tinham um viés religioso, mas que criticavam o governo por conta das dificuldades econômicas, da corrupção e da alta inflação. A capital, Teherã, acabou ficando super populosa, os aluguéis ficaram muito caros, o que favoreceu que favelas se formassem ao redor da cidade. E também não ajudava a imagem do governo todo do luxo que era esbanjado. A festa de comemoração dos 2.500 anos do Império Persa foi uma das maiores festas já feitas. Dizem que tinha 25.000 garrafas de vinho, 5.000 de champanhe e caviar à vontade. A esposa do Shah tinha uma das maiores coleções de sapato do mundo. O governo também não era bem uma democracia. As pessoas nunca engoliram direito à deposição do Mossadegh. E nem vamos falar da SAVAK, a polícia secreta iraniana que torturou e matou um montão de opositor. Com o passar do tempo, essas oposições elas foram se unindo, tendo o Khomeini como porta-voz. O cara incentivou manifestações contra o Shah, foi preso e em 1964 foi deportado. Ele passou por 3 países, Turquia, Iraque e França. Dizem até que na França o governo ofereceu para o Shah um acidente para o Khomeini. E botar ele comer escargot estragado, e colocar ele dirigir um Peugeot, uma coisa assim.
A relação entre povo e governo foi se desgastando ano após ano. Chegaram a tentar matar o Shah, chegaram a matar o primeiro-ministro. Em 1973, teve a crise do petróleo que deu um baque econômico mundial e o governo não se mostrava eficiente em resolver seus problemas. O que nos leva ao ano de 1978, quando duas tragédias bem marcantes aconteceram. O primeiro foi um incêndio no cinema Rex, onde 4 caras atearam fogo no cinema e prenderam 420 pessoas lá dentro. Apoiadores do Shah diziam que isso foi obra de revolucionários religiosos que não viam o cinema com bons olhos, enquanto inimigos do Shah acusavam a Savak, que queria matar opositores. A segunda tragédia foi a Sexta-feira Negra. Protestos já vinham acontecendo e desagradando o governo, até que no dia 7 de setembro, uma multidão se junta numa praça inteira, parte exaltando Khomeini, parte criticando o Shah pedindo a sua saída. É instituída uma lei marcial e no dia seguinte forças do governo entram na praça metralhando todo mundo. Tem fontes que dizem que morreram 90 pessoas. Tem fontes que dizem que morreram 4.000. Difícil saber. Greves e protestos gerais estavam acontecendo cada vez mais. A Savak continuava violando os direitos civis e se descobriu que muito dinheiro do Irã estava sendo desviado para conta particular do Shah. Até o exército estava se desencantando com o Reza Pahlavi. Alguns historiadores definem que o início da Revolução Iraniana aconteceu ainda antes desses eventos, no dia 7 de janeiro de 1978, quando saiu uma publicação no jornal falando mal do Khomeini. Explorar os trabalhadores, tudo bem. Violação dos direitos humanos, eu até aceito. Inflação batendo no teto, dá pra aguentar. Mas falar mal do Ayatollah, aí não dá. Levou pouco mais de um ano para o Shah não aguentar mais essa pressão. É no dia 16 de janeiro de 1979 que ele foge para os Estados Unidos dizendo que vai tratar um câncer e deixa o primeiro-ministro no comando. E aí não demora para o Ruhollah Khomeini voltar do exílio na França e ser recebido no Irã como um grande herói. Há quem diga que 5 milhões de pessoas foram lá receber o cara. Porra, 5 milhões. 5 milhões de pessoas. Isso é tipo aqueles protestos que o PT disse que tinha 40 milhões de trabalhadores aqui, ó, unidos contra o Brasil. A PM contou 15 pessoas. Eu ia fazer essa piada agora. PT, quantos tinha no protesto? 8 milhões. Polícia tinha quantos? 12. Milhões não? 12. No dia 11 de fevereiro, Khomeini assume como líder da nação, colocando fim ao governo do Shah. A Revolução Iraniana, por vezes, é conhecida como Revolução Islâmica. O Irã se tornou uma república teocrática com leis baseadas no Corão, como a famosa Sharia. A Constituição foi abolida e a vida no país mudou muito. Filmes ocidentais passaram a ser proibidos, música só pode ouvir se for religiosa, aconteceu uma islamização de toda a educação, desde a educação infantil até o ensino superior. Beijar em público era passível de chibatada e mulher adúltera seria apedrejada até a morte. No Irã, as meninas com 13 anos podem se casar e os meninos com 15. Se a família apoiar, podem ser ainda mais jovens. O jihad ele passou a ser obrigatório, independente de religião ou nacionalidade. E quem roubasse teria sua mão decepada. Mas pensa bem, se fizéssemos um plebiscito no Brasil hoje, para definir se isso poderia ser constitucional ou não, ia ter uma galera defendendo para cortar a mão do ladrão. Não é só no Irã que tem pensamento radical, não. Não vamos esquecer do incidente na Embaixada Americana no Irã em 1979, retratada brilhantemente no filme Argo. Se tu não viu, corre pra ver. Essa tensão é existente até hoje. No começo de 2020, um ataque americano matou o general iraniano Soleimani, que elevou as tensões entre os dois países. O Irã não se tornou um exemplo de estabilidade depois da Revolução. A Savak chegou ao fim, mas várias perseguições a opositores aconteceram e rebeliões foram sentidas em todo o país. Grupos mais radicais e grupos mais moderados se enfrentaram, tendo os radicais vitoriosos. Os caras chegaram até a enforcar o líder do Partido Comunista no país. A autoridade máxima do Irã não é o seu presidente, mas sim o seu líder religioso, que em 1979 era o Ruhollah Khomeini. Depois da morte dele, quem assumiu foi o Ali Khamenei, que é o líder até hoje. E a década de 1980 também foi bem difícil para o Irã. Várias disputas internas e externas. Os caras se envolveram numa guerra contra o Iraque e morreu um monte de gente. Essa guerra pode ser tema de um vídeo futuro. A relação com os Estados Unidos nunca melhorou, mas é importante a gente lembrar aqui da Copa de 1998 na França, quando o Irã e os Estados Unidos jogaram um contra o outro. E os jogadores iranianos presentearam os jogadores americanos com flores. Baita gesto. Irã ganhou, 2-1. Como é que a gente vai fazer o final desse vídeo? Acabou?
Acabou, pô. Pô, não gostasse desse final falando, porra, das flores? Não, eu só não senti ele ainda. É o filme do Scorsese, né? Ninguém sabe quando vai acabar. De repente, daqui a pouco, acabou já. Sabe que revolução que a gente pode fazer aqui? A do conhecimento. E pra ajudar, tu podia compartilhar o nosso vídeo com todo mundo que tu conhece. Não se esqueça de curtir a gente nas redes sociais, segue a gente no Instagram, TikTok e, se tu quiser, contribui com o nosso PicPay, que também é aqui embaixo. E a gente agora tem um podcast. Confere lá no Spotify. Beijo, vamos se amar. Tu viu que eu tô com a camisa do Iron Maiden porque aqui parece Irã?